Chegando onde mora o Rafael Guimarães, logo quando eu estava entrando no elevador, percebi que alguém estava vindo e segurei a porta. Para minha surpresa, era Clô Barcelos, esposo do Rafael. Subimos juntos até o apartamento deles. Quando entramos, Rafael Guimarães estava sentado na poltrona próxima à televisão, assistindo um jogo de futebol. Não consegui identificar os times envolvidos e nem o placar da partida, mas chamou minha atenção que parecia até que ele tinha esquecido da nossa gravação. Só que, na verdade, logo em seguida, percebi que ele lembrava e estava mais do que preparado para a segunda parte da nossa conversa. Este é O Incendiário, podcast de 2 episódios que abordam a literatura de realidade, seus principais autores e o trabalho mais recente de Rafael Guimarães, o livro O Incendiário. O projeto foi contemplado pelo edital 17 de 2021 da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura, o FAC Publicações. A produção conta com a supervisão de Rafael Glória, jornalista e fundador do Nonada Jornalismo. E eu sou Matheus Machado, jornalista e apresentador do podcast responsável pelo roteiro e edição dos 2 episódios. Neste episódio, falaremos da literatura de realidade praticada pelo Rafael. Vamos relembrar pontos importantes dos conceitos abordados no episódio anterior, enquanto falamos da carreira de Rafael Guimarães desde o momento em que ele decidiu publicar livros. Dos processos do autor ao livro O Incendiário. Lembra que no episódio anterior eu avisei que você poderia ouvir algum som de papel ou batidas na mesa? Mesmo que esses sons não sejam tão perceptíveis, dependendo da forma como você estiver ouvindo este podcast, o aviso segue em pé. Eventualmente você pode escutar algum barulho, mas eles não comprometem a sua experiência ou o conteúdo da nossa conversa. Bom, agora que os avisos foram dados, podemos começar. Rafael, neste episódio vamos falar sobre o livro O Incendiário, que dá nome a este podcast. Mas antes de abordarmos os processos de construção dessa história, quero relembrar um assunto breve do episódio anterior. Quando falamos de autores como Truman Capote e Rodolfo Walsh, citamos que esses autores jornalistas tiveram uma faísca que os fizeram escrever os livros A Sangue Frio e Operação Massacre. No teu caso, quando tu teve essa faísca que te levou a escrever o teu primeiro livro? Quando comecei a escrever, na verdade eu já tinha uma trajetória como jornalista, né, bem grande, bem longa, mas não tinha me passado pela cabeça escrever livros, por exemplo. Era um jornalista que trabalhei em algumas redações, trabalhei muito também em comunicação institucional. E ali, naquele momento, a faísca, vamos dizer, que me levou a isso, não foi tanto a busca pela literatura, mas um episódio que me marca muito, que eu gosto muito de estudar, de conhecer, que é o episódio da legalidade, né, de 1961, a resistência que houve a partir do Rio Grande do Sul, do governo Brizola, resistindo à tentativa de golpe, né, quando os ministros militares vetaram a posse do vice-presidente João Goulart logo após a renúncia do presidente Jânio Quadros. Acho o episódio extraordinário, acho que ali Porto Alegre se transformou tipo assim numa comuna de Paris, digamos assim, e aconteceram uma série de coisas, né, que a gente estuda, conhece, acompanha, conversa com as pessoas que vivenciaram. E eu estava eu sempre juntei materiais sobre isso, sobre aquele período, sobre o episódio em si, mas também sobre as circunstâncias, né, em que ele ocorreu. Especificamente levando em conta, né, que a década de 1960 foi a década que mudou o mundo, né, do ponto de vista comportamental, a partir de uma série de fenômenos que se juntaram. Pela primeira vez teve uma cultura jovem, por exemplo. Até então a ideologia passava de pai para filho, e ali os jovens disseram para os seus pais: não queremos mais um mundo que vocês querem nos legar, nós queremos criar um mundo nosso. E aí isso gerou uma série de rebeliões, né, de atitudes, né, que se somam também com o avanço da ciência, que vão desde do homem, né, indo ao espaço até a pílula anticoncepcional, enfim, tudo isso moldando, né, uma nova transformação muito eloquente, né,
na mentalidade das pessoas. Então, além do episódio da legalidade, eu também juntava coisas sobre esse início dessa grande reforma. E daí, quando fui ver, eu tinha uma série de materiais, né, recolhidos e tal, que eu decidi escrever pequenas crônicas, né, num livro, num momento que era o ano de 2001, em que se completavam 40 anos do episódio da legalidade. Sempre uma efeméride ajuda, né, a gente fazer um projeto que tenha tantos anos redondos, né, anos completados. Juntei esse material num livro chamado Porto Alegre, Agosto 61, né, que reunia esses pequenos textos sobre pequenas e grandes mudanças acontecidas no período. E o livro foi muito bem recebido, ele esgotou rapidamente, também muito em função da capa, que reuniu uma série de ícones, né, da época, o automóvel DKV, a garrafa de leite, o bonde, o rádio de pilha, né, aquele com capa de couro, quadradinho, bonitinho, sabonete Eucalol, a revista do Globo, o filme Spartacus, né, todos esses elementos estão desenhados na capa do livro. E isso aí despertou, e o livro é grande, né, quase um álbum, despertou muito interesse. Ele vendeu rápido, foi muito bem aceito. Isso me ligou uma faísca, na verdade, né? E um desses textos, ele falava, né, de um grupo teatral chamado Teatro de Equipe, que é um grupo que teve uma atuação marcante, né, na virada dos anos 50 para os anos 60. E a história desse grupo tinha caído no esquecimento. E daí eu fui procurado por como tinha um textinho pequeno sobre teatro de equipe, alguns antigos integrantes, especialmente a Ivete Brandalize, né, veio falar comigo dizendo, precisamos fazer um livro sobre teatro de equipe. O Mário de Almeida, que era o principal mentor do grupo, né, veio para cá, mas estava morando no Rio de Janeiro e queria escrever, mas a Ivete diz, mas ele precisa de alguém junto com ele e tal. Então fizemos, e esse grupo também... Tu vê, dali saiu Paulo José, ali saiu Paulo César Pereio, por ali passou a Ita Lanange, a Lília Lemertz, o Fernando Peixoto, quer dizer, pessoas muito importantes, que se tornariam muito importantes, passaram pelo grupo. E daí fizemos o livro e também o livro foi bem recebido, foi finalista do Prêmio Açorianos, foi lançado em 2003. E depois, quando o pessoal do Teatro de Arena viu o livro, não, agora tu vai ter que fazer um livro sobre o Teatro de Arena, ali na teatrinho tem na escadaria, né? Felizmente está preservado, e além de estar preservado existe um centro de documentação muito importante. Então tu vê que as coisas foram assim meio que atropelando, fazendo um outro e tudo mais, e acabei então considerando, né, a possibilidade de realmente começar a escrever livros de uma forma mais sistemática, não assim por um acaso, por um impulso, ou seja, escolher minhas próprias histórias e, enfim, passar realmente a escrever. Eu gostei da brincadeira e vamos em frente. Com essa tua resposta, é possível perceber a importância dos teus primeiros trabalhos. E por isso eu te pergunto, como foi a recepção desses primeiros livros? Bem, tem um marco, né, nessa história, que é o livro Tragédia da Rua da Praia. Porque esses outros livros, eles são muito voltados ao jornalismo, tanto Porto Alegre, Agosto 61, como Teatro de Equipe, mais tarde o Teatro de Arena, são livros de jornalismo, né? São livros de entrevistar pessoas, de contar uma história com uma linguagem jornalística. Mas eu me deparei com um fato, durante as pesquisas, um fato extraordinário ocorrido em Porto Alegre em 1911, que foi um assalto cometido em uma casa de câmbio da Rua da Praia, praticado por 4 estrangeiros, e que na sua fuga alucinada, né, tumultuaram o cotidiano da cidade. Eles fugiram a pé. A casa de câmbio ficava mais ou menos ali na Japanvel do Calçadão. Daí foram no meio, balearam lá o atendente, roubaram, saíram com as coisas caindo, as moedas e tudo, a pé, né, pela Rua da Praia, desceram o Uruguai, cruzaram ali o Largo do Mercado e ali na Praça 15, já começando a ser perseguidos, pegaram uma carruagem de aluguel, que era uma carruagem de táxi, renderam lá o cocheiro, pegaram, voltaram pela vontade da paz, se acidentaram, a trave de um carroção atravessou o cavalo, ficou o cavalo agonizando. Continuaram a fuga a pé, veio um bonde, pegaram o bonde, fizeram que o motorneiro retornasse, né, em sentido contrário, em direção à Zona Norte. O bonde descarrilhou, pegaram uma carroça de leiteiro e fugiram, né, para um lugar lá
ali onde é a Arena do Grêmio, no bairro Humaitá, que era menor em Floresta, eles se esconderam. E essa história causou um enorme tumulto na cidade, provocou um turbilhão, né, de temores, disputas políticas, confronto de versões, né, jornalísticas, e além do que, não é, com toda essa movimentação, dois irmãos que eram empresários de teatro resolveram fazer um filme, fizeram um filme sobre o episódio, né? E o livro conta, então eu pretendi contar essa história, mas na medida que eu estudava ela, que eu pesquisava, eu achei que eu não deveria contá-la assim do ponto de vista de uma relação de fatos, né? Contar assim, que eu poderia usar mais um tipo de linguagem, aí sim, mais próxima da literatura. Ou seja, eu tinha ali, a história me dava assim, tudo que eu pesquisei, que saiu nos jornais, ela dava assim um esqueleto muito bem delineado, com todos os ossinhos ali, mas faltava para esse esqueleto, né? Faltava musculatura e faltava basicamente a alma, né, dessa história. E eu resolvi tratar essa do ponto de vista como se fosse um grande romance, embora eu nunca tivesse escrito na vida, por exemplo, nenhum conto, né? Então foi uma experiência muito, muito rica para mim. E é claro, além de contar a história, contar os conflitos que ela originou, a gente também, quando trata de um caso assim, tem que mostrar como é que era a vida na cidade, o cotidiano, o que as pessoas faziam, a transformação. E era um momento de transformação na arquitetônica, a chegada a luz elétrica, o bonde elétrico, o telefone já mais ou menos se popularizando, a chegada do cinema, né, as livrarias, né, começando a trazer as obras dos grandes autores. E era um período, né, de hegemonia das ideias positivistas e domínio político do Partido Republicano. Então esse livro, A Tragédia da Rua da Praia, conseguimos relançar agora, né, depois de sua terceira edição. Foi marcante, né, que a partir daí eu pude assim, e ele foi muito bem recebido, ganhou o prêmio. Eu pude, tateando assim, achar um jeito, né, de contar as histórias que eu estava querendo contar. Rafael, dentro da tua fala, alguns pontos chamam a atenção. Um deles é o processo de pesquisa. Afinal, tu traz um contexto político, social, cultural e arquitetônico da época para as tuas histórias. Outro é sobre dar alma a esses livros. Então, como é o teu processo de pesquisa e o que é exatamente essa questão de dar alma a uma história? É basicamente dar vida, né, aos personagens e tentar entender as suas motivações, né, fazer com que durante a narrativa eles tenham um comportamento coerente com as coisas porque eu estudei bastante, né? Tu vê, o livro ele tem pessoas que são nomes de rua, Borges de Medeiros, Otávio Rocha, Leonardo Truda, um dos personagens principais chama Mário Cinco Paus, que era um jovem repórter, hoje tem uma travessinha ali, ninguém sabe quem era o cara, é um jovem repórter, depois virou um advogado bem conhecido. Então, ao estudar a história desses personagens, eu tinha que, eles têm que agir na história de acordo com isso, e eles não estão ali como autômatos, não, eles estão se envolvendo na trama, eles estão tomando partido. A polêmica era quem são esses caras, porque eles foram vistos por muitas pessoas e ninguém reconheceu eles, e falavam também no jeito que as pessoas não entendiam, quer dizer, eram estrangeiros, né? Então por que eles faziam isso, quem eram eles, o que era, e era um tipo de assalto, de crime que não acontecia na cidade. Então, o processo de pesquisa, esse de dar alma, é isso, não é? É botar os caras, fazer aquilo que a gente conversou também no primeiro podcast, fazer imersão, né? Se colocar nas ruas, né? Tentando ver aquela movimentação toda, né? Os caras fugindo, a bala para cima, bala para baixo, pessoas se escondendo, assustadas, porque era uma coisa nova. E eu não tinha assim um sistema assim de pesquisa muito delineado. Por exemplo, encontrei os jornais da época, isso ajudou bastante lá no Museu de Comunicação, e eu ia lá então, via as notícias, copiava e tudo mais, né? Às vezes chegava em casa, eu copiava e copiava mal, e daí eu não conseguia traduzir.
Hoje, por exemplo, eu fotografo, né? Na época não me ocorreu isso, também era uma coisa, período que não tinha celular. Então, e daí eu fazia fichas, mas as fichas eram assim incompletas. Enfim, uma série de coisas assim que me deu muito retrabalho, né? Se eu tivesse um método já mais desenvolvido, me pouparia um pouco de sofrimento, um pouco de ter que voltar num lugar só para ver uma coisa que eu não entendi. Mas isso aí também me gerou quase que uma obsessão por detalhes, mesmo detalhes que não têm uma importância direta, né, na história, mas ajudam a compreender o período. E eu fui desenvolvendo esse método depois, né, em outros projetos, sempre tentando qualificar, mas eu acho que no trajeto da Rua da Praia está bem colocado, as pessoas estão bem construídas, né, de acordo com mais ou menos com o que eu pude entender de como elas eram mesmo. É interessante a tua resposta, principalmente quando tu fala que ao longo desses processos tu desenvolveu algumas obsessões. E eu sei que uma delas é com o começo das histórias, que sem dúvida é uma parte muito importante em qualquer livro. Qual a importância do começo das histórias para ti? Eu tenho essa coisa assim de, a partir de determinado momento, que eu não concluí a pesquisa, mas que eu tenho mais ou menos uma ideia, eu preciso assim de um início, mesmo que depois ele vá sofrer modificação, porque esse é tipo uma fundação de um prédio, né? Tu faz uma fundação ali, e ali tu pode construir em cima, mas tem, para mim, né, tem que ter esse, por exemplo, no trajeto da Rua da Praia, né, ele começa assim. Sucedeu que no dia 5 de setembro de 1911, Alcides Brum deixou a pensão onde morava na Rua Paranhos, quase esquina com Jerônimo Coelho, e desceu em direção ao centro a passos medidos para que, quando soassem os 8 badalos do sino da matriz, ele estivesse abrindo a casa de câmbio do Sr. Virgílio Oliveira de Albuquerque, na Rua da Praia. O inverno porto-alegrense resistia com vigor à proximidade da primavera. A terça-feira amanheceu tomada por aquela umidade pegajosa própria da estação. Uma nuvem espessa pousara sobre a cidade no fim de semana, e após descarregar o impiedoso temporal que durou da noite de domingo até o meio-dia de segunda-feira, abancara-se pesadamente como um hóspede indesejável a produzir tosses e maus humores. Um dia fadado ao tédio, pensou erradamente Alcides Brum. Alcides Brum é o funcionário da loja, né, que mostra ele chegando, né, o primeiro cara a abrir, né, uma loja na Rua da Praia naquele dia. E, enfim, lendo isso aqui, já dá para ver mais ou menos que alguma coisa vai acontecer. E outra coisa que eu também coloquei aqui é a questão, o clima é muito importante na história. O clima, uma chuva muito poderosa que alagou vários lugares da cidade, inclusive o lugar onde eles se refugiaram, lá no Maitá. Todo o tempo o clima está presente, né? Eu acho que o clima influencia sobre as pessoas, nesse caso assim, foi bem característico isso. Rafael, aproveitando o foco no Tragédia da Rua da Praia, a gente sabe que esse foi um livro que gerou bastante discussão, principalmente no meio acadêmico. Mas que debates foram esses? O Tragédia da Rua da Praia ganhou era um prêmio importante que existia, chamado O Sul Nacional e os Livros. Era um prêmio, né, do jornal O Sul, que recém tinha sido lançado, estava o Supermercado Nacional, e os livros eram um convênio dessas duas instituições com a Câmara do Livro. Então foi um prêmio, durou pouco, infelizmente, mas é um prêmio bem ambicionado. Ele ganhou, então, e ganhou como melhor romance, né, do ano, embora ele fosse um livro de não ficção, né. E ele também foi finalista da Açorianos, né, como narrativa longa, mas quem ganhou foi Lorde, do João Gilberto Noll. Eu comecei a pensar e comecei a ser também demandado sobre isso, o que é na verdade o livro, né, onde que ele se enquadra. Eu entendia que eu estava assim nas coisas, né, do que eu sempre gostei, né, que a gente conversou bastante, que era a literatura de não ficção, a literatura de realidade. Na época teve aqui a gente falou também outro dia do professor Edivaldo Pereira Lima, que talvez seja a pessoa que mais estuda a questão, seja do jornalismo literário
que enfim é um dos nomes da literatura de realidade. Então ele fez um curso aqui e um dos alunos, né, que é meu grande amigo, ele no trabalho que ele fez o curso, no trabalho ele passou a analisar o Trajeto da Rua da Praia e concluiu que o livro não se enquadrava, né, das delimitações do jornalismo literário de acordo, né, com as regras, aqueles 10 mandamentos do professor Edivaldo. Porque as liberdades que eu tomei ao desenvolver a narrativa ultrapassavam, vamos dizer assim, critérios, digamos assim, aceitáveis, né, que tinham respeito à realidade como referência. E o que seria, né, onde eu teria ultrapassado, né, esse ponto assim, aceitável, né? Seria criar diálogos entre os personagens, né? Construir cenas a partir de pequenas referências de jornal, valorizar alguns personagens, né, como forma de criar a empatia do público e manter a atenção do público. Por exemplo, tem uma cena que é uma discussão dentro de um café, do Café Colombo, que era o maior café, entre o editor do Jornal da Situação, que era a Federação, e o editor do Jornal da Oposição, que era a Reforma. Então eu criei uma cena onde eles discutem em função do episódio, né? A oposição criticando a falta de policiamento, a oposição à situação defendendo, enfim. Na verdade eu construí esse diálogo, não da minha cabeça, mas a partir de assim, escaramuças que eles tinham nos jornais, né? Porque saiu muito durante essa coisa durou 3 dias, né? Toda essa coisa até a perseguição aos ladrões. Saíram muitas edições essas e um respondia ao outro o tempo todo. Então eu, em vez de botar os jornais, não disse isso, daqui a 1 hora saiu a edição contestando, eu botei como uma discussão de bar, né? Acho que funcionou bem ali, é uma coisa que, enfim. Então, quer dizer, o livro não era de ficção, embora tenha vencido o prêmio, né, de melhor romance do ano. Não era romance histórico, porque tinha muita liberdade de criação. E também não se considerava jornalismo literário, embora os fatos, os personagens e os ambientes fossem reais, né? Então ficou essa coisa no ar, não é, para mim. E na época eu me preocupava um pouco com isso, não por medo de nada, mas muito mais por uma curiosidade sobre o meu próprio trabalho. Quando foi lançado o Trajeto da Rua da Praia na Feira do Livro, um debate no qual estava presente a professora Sandra Jataí Pesavento, que morreu muito cedo, né, mas foi uma grande historiadora, uma historiadora moderna, uma historiadora que influenciou muita gente a ver a história, né, de uma forma mais dinâmica. E ela gostou do livro, disse até que eu poderia ter poupado, foi muito detalhista em algumas coisas, mas gostou muito do livro. E disse inclusive que o livro ajudava muito a entender como é que era a vida da cidade durante o período do positivismo, diante do domínio do Partido Republicano. E disse uma coisa que também para mim ficou muito cara, né, que o critério maior a ser respeitado era o critério da verossimilhança. Haveria verossimilhanças, mesmo as cenas que eu escrevi, né, com alguma liberdade, elas estão enquadradas, né, dentro da história, não alteram, não manipulam, não interferem, né, na compreensão, apenas são recursos para que a história seja contada de uma forma, né, a agradar e as pessoas se interessarem pela leitura. E daí, então isso aí me deixou bem tranquilo, né, vindo de quem veio. E depois também, conversando com o professor Assis Brasil, que também gostou muito do livro, ele disse que essas coisas assim já estavam mais ou menos... que é ficção e não ficção, a gente já podia chamar, assim, uma forma geral, de narrativa, né? Claro, ele não disse que ficção e não ficção é a mesma coisa, mas ele disse que todos estavam dentro de uma coisa que importa é a narrativa, foi o que ele falou. E aí, bem, aí eu fiquei um pouco mais amparado, né, nessas minhas elucubrações assim, sobre o meu próprio trabalho. Essa técnica de escrita ou forma de escrever que tu utilizou no Tragédia da Rua da Praia também aparece em outras das tuas obras?
Além disso, se pensarmos nessa fórmula ou estilo de escrita, se tu optasse por escrever com menos liberdade, tu acha que aí sim estaríamos falando de algo mais próximo do que se considera jornalismo literário? Eu segui essa fórmula, eu não gosto muito de fórmula. Até quando saiu um livro meu, um amigo fez uma crítica e disse, Rafael, repete a fórmula. E não é uma fórmula, é um jeito, né, de contar as coisas. Eu repeti isso em alguns livros, mas com diferenças assim, de tonalidades. Por exemplo, o livro A Dama da Lagoa, que trata de um caso, um crime que aconteceu em 1940, dois jovens, né, já da alta sociedade de origem alemã saindo de um baile. Enfim, ele aparece ferido no dia seguinte e depois de ser muito pressionado ele diz que sepultou ela na Lagoa dos Barros, mas não matou ela. Ele disse que ela atirou nele porque ele estava ferido e se matou. Bem, isso é uma história que gerou até a lenda da Lagoa, que todo mundo conhece a lenda, e a história poucas pessoas conheciam. Então, em Dama da Lagoa é bem mais realista, né, do que Tragédia da Lagoa, com bem menos liberdade, digamos assim, é mais fiel, até porque as informações que eu dispunha eram em maior quantidade, né? Não era só esqueleto, já tinham uma boa parte. Mas, enfim, Sargento, Marechal e o Faquir, que é um livro que remonta a história do crime das mãos amarradas, quando um sargento dissidente do exército foi preso em Porto Alegre, torturado, levado ali para aquela ilhazinha ali no meio do Guaíba, presídio das Pedras Brancas, e depois, ao ser solto, ainda fizeram uma última sessão de tortura, eles acabaram perdendo o corpo, foi achado lá na Ilha das Flores com as duas mãos amarradas nas costas. Era um fato conhecido, mas eu não se conhecia bem quem era esse sargento, o Sargento Manuel Raimundo Soares. E eu tinha feito um episódio da série da RBS Histórias Extraordinárias sobre ele, chamado Cartas da Ilha, que eram as cartas que ele escrevia da ilha para sua esposa lá no Rio de Janeiro. Ele conseguia mandar através de um esquema com os guardas, né? Ele fez amizade com os guardas e conseguia mandar as cartas. E cartas muito bem escritas, ele era um autodidata, era um cara de uma origem muito simples. Então eu contei quem era esse personagem, porque nesse episódio foi dirigido pelo Claudinho Pereira. Claudinho Pereira é um diretor, não é, de TV, mas é mais conhecido como disc jockey, enfim, é uma figura muito querida da cidade. Ele foi até o Rio e entrevistou a esposa dele, a Betinha. E essa gravação com ela, acho que tem umas 2 horas, eu tive essa gravação muito depois, né? Ele disse, tu não quer? Estou lá com DVD. E daí tinha muitas informações sobre ele, descrevi o livro, é também bem fiel. Esse também seria enquadrado, né, como ou literatura de realidade ou jornalismo literário. Fim da Linha, O Crime do Bonde, da mesma forma. Esse tem muita criação, né? Tem muita criação também. O Espião que Aprendeu a Ler é também um pouco mais fiel aos dados. Trata de um cara um alemão que esteve aqui, foi preso aqui em 1941 como espião nazista. E esse cara depois se tornou o maior tradutor de literatura brasileira para o alemão. E ninguém conhecia essa passagem dele em Porto Alegre. O cara é uma sumidade, faleceu com 102 anos. E então esse livro também é muito fiel. E enfim, daí eu fiz 1935, aí sim, é um romance, mas que tem a ver com coisas, né, da cidade, especialmente centenário da Exposição Farroupilha, e agora eu voltei com um Incendiário, né? Na verdade, embora assim eu me atenha aos fatos, né, eu procuro dar um ritmo à narrativa que alterna. No caso do Dama da Lagoa, por exemplo, que havia um dilema. Ele matou a moça e tentou se matar, ou simulou um suicídio, ou ela matou ele, ela atirou nele e depois se matou. Toda a história gira em torno disso. Eu procurei fazer uma narrativa deixando que o leitor vá transitando entre as versões. Então esse tipo de narrativa que prende a atenção. Eu acho que o livro ele só tem importância se ele é lido. Se ele não é lido, não tem importância nenhuma. Então eu procuro fazer com que prender
a atenção, para que as pessoas leiam. E acho que eu consigo isso. Antes das pessoas virem falar comigo, antes de dizer que meu livro é bom ou não é bom, ele diz, pô, não conseguia parar de ler. Então esse que é o que eu procuro, né, fazer com os meus livros e fazendo esse equilíbrio, né, tendo fato, pesquisando bastante sobre o fato, tendo segurança do que eu vou contar, mas não me atendo a apenas um relatório das coisas, mas tentando dar vida a essa história, colocar os dilemas, colocar os conflitos das pessoas, embora não sejam livros, né, reflexivos. Meus livros são de ação o tempo todo está acontecendo coisa. Mas nessa ação os personagens se revelam o seu temperamento, as suas ambições, o que eles pretendem fazer. Então eu acho que eu consigo mais ou menos hoje pegar um tema e saber mais ou menos como é que eu vou tratar sobre esse ponto de vista. Aproveitando que tu mencionastes o Incendiário, projeto que dá nome a este podcast, vamos trazer ele para o centro da conversa. A gente já falou de muitos temas relacionados à escrita dos livros e até mesmo da faísca, que faz um autor jornalista ir atrás de uma história. Em relação ao Incendiário, tu tinha uma relação instigante com o personagem principal, o Major Aragon. Por isso, Rafael, gostaria de saber quando que tu conheceu essa figura e a partir de que momento tu ficou interessado nessa história a ponto de escrever o teu novo livro. O Incendiário, eu sabia do incêndio do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça era um prédio gêmeo do Teatro São Pedro. Eles eram muito parecidos, os fundos, né, tinha alguma diferença por causa da metragem dos terrenos, mas as fachadas, né, as laterais eram todas iguais, eram desenhadas pelo mesmo arquiteto alemão. Na época os arquitetos eram alemães, né? E depois ele sofreu, quando começou, né, a cidade a crescer, as demandas judiciais, a necessidade de novas juntas e tudo mais, ele cresceu um pouco, porque antes tinha que nem o São Pedro, tem uma entrada assim, projetada para frente, os laterais são para dentro, daí eles ocuparam essa parte dos laterais até ficar na mesma altura da fachada, então uma modificação importante, né? Mas eram prédios gêmeos, e eu sabia também do incêndio da chefatura de polícia, mas eu não tinha me dado conta que eram tão próximos, uma diferença de 2 meses entre eles, né? E daí, procurando por curiosidade uma notícia, eu chego na figura desse Major Aragon, e daí eu pensei, mas quem será essa figura? Major Aragon, ele é um major, um nome meio espanholado e tal. E daí eu comecei a pesquisar, né, sobre os incêndios e tal, e quando aparece, né, a figura Major Aragon, que era um espanhol, um falsário, um estelionatário que aplicava basicamente golpes financeiros, mas era uma figura muito sedutora, era um baixinho, meio atarracado, muito inteligente, com uma lábia assim, fantástica. O Edgar disse, uma lábia como todo o falsário tem, e é verdade, mas ele tinha um poder, né, de fazer amizades, né, muito grande, tanto que o Josué Guimarães, por exemplo, que foi nosso grande escritor na época, era um repórter da revista Cruzeiro, que é a maior revista da época, fazia matérias fantásticas e tal, foi escalado para fazer uma matéria sobre ele logo quando ele apareceu como incendiário. E embora não acreditasse na versão, né, porque o Major Aragon confessou, mas na verdade confessou sob pressão, mas acabou ficando amigo dele, amigo mesmo de visitar, de levar um presente, levar uma caneta, preciso de uma caneta que eu tenho que escrever e tal. E o Josué ia lá, enfim, ficou amigo do cara mesmo, como ele mesmo disse, né? Então essa figura, daí eu comecei, né, a rastrear, né, toda a vida do Major Aragon desde que chegou ao Brasil pequeno. Ele era espanhol, da região da Andaluzia, o pai dele era um militante anarquista, uma pessoa muito difícil, né, muito irascível, né, e custou a se adaptar no Brasil. Foram no Rio de Janeiro, depois foram para Santos. Santos era
chamada na época Barcelona brasileiro, porque tinha muitos espanhóis. Daí ele se assentou lá, mas o menino, o filho, foi para a rua e não saiu mais da rua, né? Vivia ali, Santos tem um porto, vivia em volta do porto, dos prostíbulos, aplicando golpes, né? E conhecendo o pessoal da bandidagem ali. E daí começa, né? Daí eu consigo, né? Encontrar nos jornais uma série de episódios em que ele se envolveu. E aí consigo fazer, né, um perfil dele até chegar a essa situação dele de Porto Alegre. Foi um pouco difícil também, porque ele usava muitos nomes falsos, né? Então, por exemplo, a época que ele morou no Rio de Janeiro, eu sabia que ele tinha ido para o Rio de Janeiro, mas não tinha nada sobre ele no Rio de Janeiro, até que eu fui ver ele teve aqui no Rio Grande do Sul, né, e na década de 20, trabalhou aqui conseguiu um cargo, não sei como, fruto da lábia dele de fiscal da Receita, e ele fazia as maiores vigarices como fiscal, era impressionante, tanto que foi processado e tal. E aí ele usava um outro nome, usava o nome de Luiz Segala. Então, lá no Rio era outro, Augusto Ramos, se não me engano. E daí também ele cometia, lá no Rio de Janeiro, ele começou a aplicar golpes, se fardava de oficial do Exército, ia lá para o QG do Rio de Janeiro, circulava no quartel, ficava amigo das pessoas, batia com continência, ficava lá como se fosse um oficial e ninguém perguntou para ele qual é a sua sessão, nada. Então ele andava ali a ponto de ser visto como um militar mesmo. Diz que ele subiu também uma vez no elevador com o Góes Monteiro, que era o ministro da Guerra, uma vez. Ficou conversando com o Góes Monteiro, né? Como se fosse major. Alexandre Góes, temos que ver aquele assunto, porque não sei o quê. Então ele era metido assim também. E daí que veio o apelido de Major Aragon, porque ele se fardava de major e dava golpes. Ele marcava com as pessoas no quartel, pegava a pessoa, andava com a pessoa todo o quartel, batia continência, conversava com as pessoas, para esse cara que vai ser vítima do golpe ver que ele era militar mesmo. E depois ele chega aqui, né, e é claro, por uma casualidade, por uma denúncia meio estranha, ele é apontado como um cara interessado, né, em um processo que estava no tribunal, e aí a polícia, que não conseguia encontrar ninguém culpado, nem sabia que, por exemplo, o incêndio do tribunal, havia uma perícia de que foi por acidental. O da polícia não, o da polícia tem uma suspeita de que fosse criminoso. E a polícia pressionada, tinha que ter alguém, né, e acabaram pegando ele, e depois de uma pressão do ele confessou, mas após a confissão, ele foi levado lá para um QG ali, que era a casa de veraneio do governador, que ficava ali no Parque Saint-Hilaire, ali na divisa com Viamão. Mas mesmo depois de confessar, o jornalzinho lá conversar com ele, ficou amigo dos jornalistas, recebia os caras de pijama lá, como se estivesse em casa. Mas cada dia contava uma história com alguma coisa diferente. Ou seja, era um estratagema dele para que as pessoas desconfiassem, né, da versão. Ele não podia dizer que não fui eu, porque ele seria muito pressionado, mas ele contava assim para... Eu já estou até emocionado demais, mas então essa figura me encantou realmente. Não é uma figura, não é uma personagem que tu encontra todo dia, né? E é claro, aí tem outros personagens, policiais corruptos, jornalistas com posições políticas diferentes, um chefe de polícia paranoico anticomunista. Tem casos, por exemplo, durante a guerra, havia um decreto de Getúlio Vargas dizendo que os bens dos alemães residentes no Brasil poderiam ser confiscados para pagar os prejuízos que o Brasil tivesse na guerra, digamos assim. E aqui os policiais entravam na casa das pessoas, roubavam tudo, roubavam vitrola, roubavam binóculo, roubavam armas, roubavam máquina de costura, sei lá o que, fizeram um saque assim, e havia um processo contra eles que estava, né, tramitando. Então, quer dizer, aí já começa a ter uma série de outras pistas, né, que eu procuro também no livro tratar elas, há processo sobre isso. Então, aí, nesse momento, o livro abre
para uma série de acontecimentos paralelos que se acabam se confundindo, né, ou se imiscuindo, né, junto com casos dos incêndios em si mesmo. Rafael, um ponto que se destaca no livro são as reviravoltas. Como tu trabalhou esse cruzamento entre as histórias e esses pontos de viradas no livro O Incendiário? Isso é uma coisa também que é sempre desafiadora para mim, né? Conduzindo a história num determinado sentido, a partir dos fatos, né, que estão acontecendo naquele período, e de repente essas coisas exatamente há uma mudança, né, de foco, há um fato em si, e no livro realmente tem várias coisas assim, porque essa versão inicial da polícia, que ela apresenta ele como incendiário, e que tinha um dado absolutamente constrangedor, que ele estava preso quando aconteceram os incêndios, ele estava preso em São Leopoldo. Daí se criou uma versão que ele saía do presídio de São Leopoldo, pegava um auto de praça, como chamavam os táxis na época, vinha até Porto Alegre, veio até aqui, procurou um determinado processo que envolvia um polonês que tinha dado um golpe financeiro gigantesco, e não achando o processo, botou fogo no tribunal, e depois ali há 2 meses fez a mesma coisa, saiu de madrugada, pegou e tal, e voltou, né, que ao invés de fugir ele volta pro presídio, uma coisa mas que colou para inicialmente colou, foi um impacto, esse é um incendiário, ele é malandro, esse cara. Só que depois as pessoas começam a pensar, né, e dizem, não, mas parem um pouquinho, o cara saiu lá, entrou no tribunal, procurou o processo, não achou, botou fogo e voltou para... Então a versão já era capenga, né? E daí começa a questionar, começa um promotor que vê o inquérito, da comissão de inquéritos, e ao mesmo tempo ele mesmo depois, né, escreveu, depois a partir literalmente escreveu, deu para o Josué Guimarães uma carta dizendo que na verdade não era, e foi torturado, cita as torturas, então aí uma reviravolta, e enfim, e aí surgem outros personagens no próprio presídio e tal, que a coisa vai ficando, adquirindo, né, uma tensão, né, uma tensão muito grande, inclusive dentro do presídio, que vão precipitar, né, depois o desfecho da história. Rafael, as tuas obras têm características próprias muito interessantes. Entre elas estão a forma como tu conta as tuas histórias, a recriação de ambientes e até mesmo a realização de entrevistas. No caso dos ambientes, como tu realiza essa reconstrução? E em relação às entrevistas, como tu lida com os diferentes pontos de vistas que uma mesma história pode ter a partir de diferentes pessoas sendo entrevistadas? Como eu referi, né, eu parti do empirismo absoluto, né? Não chega a ser empirismo porque, enfim, eu era jornalista, então utilizava o instrumental, né, jornalístico que eu tinha aprendido a fazer e sabia fazer. Mas no momento que é uma história, assim, não é uma reportagem, por exemplo, entrevistar, pegar dados para completar e tudo mais, fazer uma matéria, mas aí de uma coisa factual. Mas aqui, como é um livro que tem uma ambição maior, né, eu procurei desenvolver um método que tem funcionado, né? Que, sim, eu procuro no primeiro momento conhecer tudo que eu posso sobre a história, quer dizer, pelo menos uma informação geral, e aí sim, faço uma pauta, né? Daí relaciono as fontes de pesquisa que partem, né? Primeiro dos sites de busca da internet ou da pesquisa online mesmo, que felizmente tem, a Biblioteca Nacional, por exemplo, tem uma hemeroteca fantástica. Eu não conseguiria fazer o incendiário, ou ele sairia muito menos informativo se não existisse a hemeroteca da Biblioteca Nacional. Isso aí todo mundo que pesquisa vai dizer a mesma coisa. E aí sim, daí vou os arquivos, bibliotecas, museus, coleções de jornais, procuro ver livros, né, que tratem do tema, nem que seja trata de uma forma periférica, ou pelo menos que trate da época em que aconteceu a coisa, que me dê uma informação adicional que contribua, né, para o processo de ambientação.
Quando é o caso de entrevistar pessoas, eu só vou até elas quando já tenho um bom volume de informações, né? A pessoa que é entrevistada em qualquer situação, primeiro, ela vai contar uma parte da história, que é aquela que a memória dela registrou e guardou, né? E a outra é que as pessoas, em geral, elas falam coisas que interessam a elas. Ninguém fala coisas que não interessam. Por isso que o processo de entrevista é uma coisa tem que ser sempre relativizada, e isso demanda, né, uma rigorosa checagem, né, para não errar, ou mesmo para não expor a fonte, porque às vezes a fonte está até bem intencionada, mas dá uma informação errada. Por exemplo, no processo do livro Teatro de Equipe, lá no início, né, houve debates muito grandes sobre pequenos detalhes, né? Quase brigavam, assim, o Mário, que estava fazendo livro comigo, ele lembrava de algumas coisas, a pessoa lembrava de outras, e quando havia uma divergência era uma coisa assim, claro, daí vem desentendimentos da época também, né? Mas então é preciso checar tudo. E a questão da ambientação, ela precisa ser o mais realista possível, né? Sobre a época que os fatos se passaram. Por exemplo, eu leio muitas coleções de jornais, mas eu leio muito processos judiciais, como os livros em geral têm alguma coisa de crime ou de alguma coisa assim mais traumática, eu leio muito processo. O processo é chato de ler, mas eu tenho paciência e consigo ler. E os processos, eles guardam muita coisa assim da personalidade da pessoa. Por exemplo, no Incendiário, o processo, não ele tem dois estudos psiquiátricos sobre o Manuel González Aragón, o Major Aragón, e que mais ou menos divergem entre si, para te ver que a personalidade do Major era meio... Tem um que é absolutamente rigoroso, que acha que o cara enfim, que é um dissimulador e tudo mais, e outro que acha que o cara é apenas um exibicionista, né? Então há graus diferentes desses dois. E, em geral, os processos têm o estudo psicanalítico, não é, do culpado, do réu e tudo mais. Isso é muito interessante também, que ajuda no momento que a gente vai trabalhar a personalidade, né, desse personagem. E, bom, o óbvio, né, entender qual é a conjuntura política, quais eram as pessoas em destaque na época, e informações gerais, quais eram os artistas de destaque, qual era o vocabulário. Eu uso muito nos diálogos vocabulários da época, palavras assim que não se usa mais às vezes. Por exemplo, o próprio termo rocambolesco não é um termo que se usa com a frequência que se usava antes. Tem uma palavra também que era usada bastante e que eu mantive em dois partes, que é adrede. Adrede significa antecipadamente ou previamente. Isso aí ele planejou adrede. Hoje, se tu diz isso, ninguém vai saber o que é. Então, são palavras que caem no desuso, mas que no momento que a gente está falando uma coisa de época, vale a pena botar até como elemento de curiosidade, né? E também para manter uma certa fidelidade. Gírias, né? Gírias que se usava. E aí depois, claro, quais meios de transporte no trajeto da Hora da Praia, tem bonde, tem carruagem, tem carroções, tem a carrocinha do leiteiro, mas também tem já alguns automóveis, o policial está seguindo ele, vai a cavalo. Então, quer dizer, uma série de meios de transporte diferentes na mesma época, já mostrando a transição para a modernidade. Vestuário, por exemplo, que roupas se usavam na época. Eu procuro também ver muitas fotografias, né, do período ou daquele ano, mas pelo menos daquela época, fotografias da cidade, ver qual é a arquitetura que sobrou, e daí também tu vê uma foto da cidade, tu vê as pessoas, as roupas, vê os automóveis, os homens usando bengala, né, que era uma coisa chique, não era porque tu precisa usar bengala, mas
Eu também procuro ver, ver filmes, né? Filmes sobre a época, no YouTube tem bastante coisa. Filmes, tem alguns filmes que apareceram de Porto Alegre, 1946, que são muito legais, assim, mostra o bar, mostra a cidade, mostra os cavalos, né, bebendo ali na fonte Talaveira, bebendo água ali. Outro ponto importante do teu processo criativo é a visita a locais de acontecimento das histórias, pois, como tu costuma dizer, tu só escreve sobre aquilo que tu domina. Que elementos tu procura observar quando visita esses lugares? Quando é assim, que trate de algum fato, por exemplo, que aconteceu em determinado lugar, eu procuro ir nesse lugar, né? Eu vou em geral, né, nos lugares onde... Mas procuro ir preferencialmente no mesmo horário que aconteceu, né, para ver a posição solar, para ver enfim, o tipo de vegetação, a arquitetura em volta, né? E procuro aí aquela coisa da imersão, não é? Me imaginar que eu estou ali, estou vendo o lugar onde aconteceu o troço, eu fico ali, né? Fico imaginando se eu estivesse ali, fecho os olhos e tento ver a cena que eu já tenho algumas informações. E muita pesquisa, eu fiquei quase obcecado, às vezes eu me prendo em um detalhe que nem tem mais importância, que provavelmente não vou usar, mas que eu encasquetei com aquilo. Daí às vezes perco uma tarde em busca de uma coisa que sequer não, eu vou usar na narrativa, mas é quase que, né, um mantra, assim, eu só posso escrever sobre o que eu domino, então eu tenho que ter um domínio da época, o domínio do fato, o domínio de como é que as pessoas agiram, por que elas agiram. Claro, isso são coisas mais subjetivas, mas eu procuro me colocar no lugar das pessoas também e também não achar que tem os bonzinhos e tem os malvados, né? Não, as pessoas todas elas têm dentro de si uma série de sentimentos contraditórios, né, que vão... Por isso também que eu escrevo muito sobre coisas traumáticas, crimes e tal, porque essas coisas vão se revelar na medida que a pessoa se depara com uma coisa que foge completamente, que rompe, né, a sua rotina, rompe o seu cotidiano. E ela se assusta e se surpreende, né? E esse estranhamento em relação àquilo, a pessoa e o comportamento, né, de um grupo social acaba se revelando nesses momentos. Para a gente se encaminhar para o final, e pensando em toda essa conversa que envolve o teu processo criativo da produção dos livros, como tu avalia o trabalho que tu executou em O Incendiário? Esse foi o livro que eu acho que eu mais pesquisei, né? Eu até no final do livro estão colocados ali todos os locais onde eu fui. Os espaços normais de pesquisa, Museu de Comunicação, Arquivo Histórico Moisés Velin, Memorial do Rio Grande do Sul, Arquivo Público, né? Tribunal Memorial do Judiciário, que fica ali no prédio, aliás, foi construído em cima e que é um espaço extraordinário, que tem processos fantásticos. Então tem memorial, mas também tem o arquivo judiciário, que é lá na Sertório, que é impressionante, é um troço gigantesco, cheio de processos, né? E as pessoas, né, que trabalham com isso, né, eu sou amigo das pessoas que trabalham, né, nesses lugares, e elas têm paixão pela história, têm paixão por conhecer, são pessoas que conhecem. Por exemplo, o pessoal do memorial conhece o processo do Major Aragon, às vezes a gente fala de divergências nossas de ponto de vista sobre alguma coisa. Outros processos também, independente desse, no processo, por exemplo, uma das partes do livro fala de uma armação contra o vereador comunista, o vereador Marino Santos, que era um médico, e que era um cara muito brigador, né? E foi armar uma armadilha para ele. Tem um processo sobre isso. Então, as pessoas, elas estudam os processos, elas conhecem, elas se entusiasmam quando falam dessas coisas. Então, são essas pessoas que estão, né, cuidando, que bom, né,
dessa memória nossa. Então, foi, como eu dizia, foi o livro que eu mais pesquisei, que mais deu trabalho em função, não é, dos nomes do Major, né, dos diversos apelidos, codinomes que ele usava. Muitas coisas, né, eu tive que ler 2, 3 vezes para poder entender. Então, do ponto de vista assim, de trabalho, de pesquisa, de construção, acho que foi o meu livro mais pesquisado, e eu acho que foi o mais que eu pude chegar mais perto, né, da história em si. Né? Eu acho que eu consegui completar, né, uma história onde não faltou nada importante. Né? E esse livro também, ele é um livro que literatura de realidade mesmo, né? Ele é real, não tem nada criado, não tem diálogo criado, eventualmente uma que outra coisa, mas coisas muito óbvias, né? Não muito arriscadas. Então acho que desse ponto de vista é o livro mais completo, que eu consegui pegar aquela pauta que eu tinha produzido e cheguei mais perto, né, do que eu pretendia. E ele é um livro, claro, eventualmente algum leitor vai preferir outro livro, porque o tema, por exemplo, meus livros sempre tem mulheres, né, sempre tem personagens mulheres, sempre tem casos de feminicídio ou quase, né, sempre tem uma coisa da mulher subjugada, né, porque eles se passam períodos anteriores, embora também isso continue acontecendo de certa maneira, mas tem coisas muito dramáticas e sempre, né, que são tratadas naquela época e reproduzidas a narrativa com os valores da época, né? Por exemplo, tem um policial que é homossexual, mas nega, não está dentro do armário ainda, digamos assim. E quando são descobertas algumas falcatruas dele, ele poderia evocar, né, essa condição e ser beneficiado, porque isso era tratado como uma doença de comportamento, enfim, um desvio de comportamento, né, de fundo psicológico, que poderia amenizar a sua pena, tu vê. E no caso ele disse que não, tudo isso aí que fala de mim é mentira, quer dizer, abriu mão, né, de um suposto benefício que pudesse ter para manter a sua imagem, né, que já estava, nesse sentido, né, já estava completamente, esclarecido, né, quais eram os casos, né, que ele se envolveu. Então, essas temáticas, assim, temáticas da justiça e injustiça, né, temáticas de mau comportamento de governantes, né? Temáticas de violência e corrupção. Essas coisas todas, né, fazem parte da minha obra, não porque eu queira, mas porque elas estão presentes nas relações. São às vezes determinantes, né, para os traumas, né, os dramas, né, que eu procuro contar. Às vezes são elementos que não se pode menosprezar, né? Pelo contrário, a gente tem que compreender que a justiça, vamos dizer assim, de episódios que aconteceram estavam muito permeadas por isso, por exemplo, absolver um cara que flagrantemente tentou matar a mulher à vista de 30, 50 pessoas, naquela coisa da defesa da honra, como tem no caso Fim da Linha, o crime do bonde. Tem uma situação assim, parecida, né, com a história do Dock Street, em que o cara sai aclamado do tribunal porque os homens, só havia homens, tanto nos jurados como na plateia, se acharam valorizados, né, pela tentativa dele de matar a mulher, e que nem era um caso flagrante de traição, mas se fosse também não justificaria. Vocês lembram que no episódio anterior eu disse que o Rafael Guimarães estava abrindo as portas da sua casa para nós e que esse podcast era algo novo para ele? Pois bem,
Justamente por se tratar de uma novidade na sua carreira, o Rafael pediu para falar algumas coisas importantes ao final da nossa gravação. Algo que da parte dele foi bastante genuíno e até sensível, e que está totalmente ligado a isso que eu acabei de falar para vocês. Então, ouçam agora o recado final do Rafael Guimarães ao podcast O Incendiário. Vou falar mais uma coisinha só. Foi bacana, né? Esses 2 podcasts, espero que as pessoas gostem, né? Espero que seja útil. É um pouco assim, não é muito fácil, por exemplo, falar do meu próprio trabalho. É uma coisa assim que eu nunca fiz com essa duração, né? Então isso me faz refletir também durante a preparação, né? Refletir também, não quero... A gente falou assim de grandes escritores, né? Especialmente no primeiro podcast. Não quero também estar me colocando assim na mesma estatura, né, desses nomes, né? Apenas um gênero, né, que eu gosto muito, né, que eu sempre curti e procuro seguir, às vezes um pouco além, né, vamos dizer, das regras aceitáveis, as regras que também não são muito bem definidas, mas às vezes eu sou um fiel obediente, né, desses limites do gênero, procuro fazer. Mas então, ouvinte, entenda que não estou assim me colocando nesse panteão, mas apenas, enfim, tenho um trabalho e é bacana falar sobre ele. Já que eu me exponho fazendo os livros, né, eu também devo me expor ao falar sobre eles, né, mas quero dizer que não é uma coisa muito fácil, mas eu fiquei muito satisfeito. Eu acho que o que eu poderia falar do meu trabalho, assim, que possa ser útil para quem queira, né, ou para quem lê meus livros, ou para quem queira se aventurar também na escrita, espero que seja uma coisa que seja, né, inspiradora, uma coisa que seja... eu acho que escrever, como qualquer outra coisa, né, demanda um mínimo de talento. Acho que talento todo mundo de certa forma tem, mas assim, um máximo de trabalho, esforço, dedicação, disciplina. É isso que, se eu escrevo livros, é porque eu venci assim uma coisa meio preguiçosa que eu tenho dentro de mim, assim, né, que todo mundo é um pouco preguiçoso também. E eu consegui vencer isso para fazer os livros, e porque eu sei que quem vai lá numa livraria que tem um monte de livros, né, e escolhe justamente o meu, quando poderia escolher centenas de outros, essa pessoa, né, eu tenho que... Se eu pudesse, mandava flores para cada leitor, mas pelo menos eu tenho que compensar eles, né, com um máximo de dedicação e contar as histórias da melhor maneira possível. A fala do Rafael Guimarães foi bastante genuína e resume muito bem o que pude observar dele enquanto gravávamos os 2 episódios do podcast O Incendiário. E é com essa fala também que encerramos o 2º episódio do podcast. Este foi o podcast O Incendiário, projeto que integra a publicação do livro de mesmo nome escrito por Rafael Guimarães, contemplado pelo edital 17 de 2021 da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura, o FAC Publicações. Nos 2 episódios, conversamos sobre o que é a literatura de realidade, seus principais autores, as origens deste movimento de ruptura do jornalismo tradicional e passamos pela carreira de Rafael Guimarães, trazendo detalhes sobre o processo de construção dos seus livros e da sua obra mais recente, O Incendiário. O podcast conta com a supervisão e produção de Rafael Glória, jornalista e fundador do Nonada Jornalismo. As locuções dos trechos de livros que citamos tiveram a voz de Lívia Ramos Pedroso. Eu sou o jornalista Matheus Machado, e além da apresentação dos 2 episódios, ainda assino a produção, a captação de áudio, o roteiro e o desenho de som deste podcast.